melhor obedecer do que sacrificar. É bem melhor obedecer do que sacrificar. Temos um texto aqui para meditar sobre isso. 1 Samuel 14, do verso 6 ao 12. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiver em mente, e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixamos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será o sinal para nós que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelos destacamentos dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: suba até aqui e lhe daremos a lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor entregou nas mãos de Israel. Para a gente entender o que está acontecendo nesse momento, a gente deve olhar um pouquinho para a história, né? E ali existia uma guerra, um conflito, né? Sempre existiu. Israel contra os filisteus, povo de Israel. E ali era um impasse, um momento de decisão, né? E Saul era rei e estava, né, num momento difícil, porque ele precisava apresentar um sacrifício a Deus antes de qualquer batalha. Esse sacrifício a Deus era uma forma de colocar Deus à frente da disputa, à frente da batalha. E pedir a Deus, né, graça, pedir a Deus cobertura espiritual para agir, né? Só que Saul ficou meio ansioso. Estava ansioso por quê? Porque o profeta que viria fazer o sacrifício não chegava e ele ficou afobado, ficou nervoso. E com isso, né, ele decreta um jejum no meio do seu exército. Vemos que uma estratégia militar jamais vai colocar um exército em jejum, porque um jejum é como uma batalha iminente, ia acontecer uma batalha ali. O exército iria ficar mais fraco, iria ficar menos disposto, né, sem condições de lutar, talvez. Então ele começou a agir de uma forma muito errada. E Jonatas percebeu e falou: não tem mais jeito, eu não vejo mais saída, nós estamos aqui presos e eu preciso tomar uma atitude. O Jonatas pegou o seu escudeiro e comeu mel, né? Comeram mel e tomaram a decisão: não, vamos lá ver o que é que Deus está querendo, né? Só que enquanto isso, Saul, precipitado, foi e ofereceu sacrifício. Então Saul, nesse momento, nesse exato momento dessa batalha, Saul perdeu o seu reinado, porque ele desobedeceu a Deus. E Jonatas, nesse texto, ele mostra que nós devemos buscar entender qual é a vontade de Deus. Eles estavam ali parados, podiam morrer de fome ou de qualquer outra coisa, né? Era um momento crítico, um momento de decisão. Então ele testou sua teoria. Falou: bom, vamos testar aqui minha teoria. A gente vai até os filisteus, só ele, o escudeiro, não levou mais ninguém. Se a gente se mostrar aos filisteus e eles mandarem a gente ficar longe, fica aí, parado aí, ele entenderia que Deus não estava nesse negócio, né? Fica quietinho, volta para o acampamento. Mas se os filisteus falassem: vem até aqui, vem aqui que eu quero te pegar, vem aqui que eu vou
nós vamos mostrar uma coisa para vocês, como diz o texto aí, ele entenderia que Deus estaria entregando a vitória a ele. Nós devemos, em nossas vidas, constantemente, buscar a vontade de Deus, porque nós não sabemos a vontade de Deus. E eu vejo muita gente dizendo que é detentor da verdade de Deus. E isso me preocupa, né? Porque, poxa, se eu detenho, se eu sou controlador da verdade de Deus, então eu sou Deus, né? Mas isso não é verdade. Deus é um só, Deus é o superior, Deus é o eterno. Ele é quem pode, que sabe tudo. Você e eu, meros espectadores nessa grande roda gigante da existência, da vida. Nós somos pequenos grãos de areia, como alguns já falaram, como pelo do pé, do dedo. Olha, cada expressão aí que fala do ser humano. E tem gente que acha que não, que ele é um Deus, né? Mas nós que temos um pouquinho de, vamos colocar assim, um pouquinho de, não vou nem falar inteligência, que seria ofensivo, mas um pouquinho de responsabilidade com as coisas de Deus, a gente tem que mostrar para as pessoas que o único que sabe de todas as coisas é Deus. Mas isso também não impede você de buscar em Deus algum tipo de confirmação. Você viu a simplicidade da busca de Jonas? Olha, se a gente for lá e mostrar para eles falar, fica aí, bom, Deus não está nesse negócio. Se eles falar, vem aqui, Deus vai nos dar a vitória. Coisa simples, né? Não foi uma coisa mirabolante. Olha, se descer o céu, se apagar a luz, se o fogo cair, se o raio descer, não. Uma coisa simples. Então, são coisas simples que nós observamos e vemos qual é a vontade de Deus na nossa vida. Mas, antes de mais nada, nós temos que obedecer a Deus. Obedecer está relacionado às pequenas coisas da vida. Quando buscamos a confirmação de Deus, mostramos nossa dependência a Deus. As pessoas adoram fazer as coisas conforme a sua cabeça, conforme as suas intenções, e depois culpam a Deus. Ah, Deus, por que eu estou sofrendo assim? Bom, na hora de você tomar essa decisão que você tomou, você perguntou a Deus se essa era a vontade dele, a vontade permissível, a vontade especial na sua vida? Será que Deus gostaria, ou queria, ou estava, né, nesse momento permitindo que você entrasse nesse negócio? Se você for avaliar friamente todas as decisões erradas que você tomou na sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar momentos em que você foi avisado por Deus. Talvez você nem percebeu. Você nem percebeu. Deus muitas vezes nos avisa porque nos ama, tá? Não porque somos merecedores, mas porque Ele nos ama. E mostra, fala, olha, não vai aí, olha, não faz isso, que isso daí não vai ser legal para você. Você vai lá na frente, porque Deus tem o conhecimento pleno da história, né? Para Deus não existe o presente, passado e futuro. A linha do tempo é uma linha reta, que Deus observa e vê o início e o fim da sua existência. Não existe limite, tempo, prazo. Deus não vê assim. Deus vê você nascendo lá, e vê você se casando, e vê você... Deus vê tudo. Ele consegue a amplitude da visão, porque Ele tem controle, Ele tem a visão plena, né? Nós vemos, como diz o profeta, os teólogos, que nós vemos como se fosse uma nuvem, uma penumbra a existência. Olha que quem vê ainda já vê alguma coisa, que tem muitos que são cegos, não vê nada. Mas os que veem ainda veem uma penumbra, uma nuvem. E essa nuvem encobre a plena realidade. Ninguém pode dizer que tem plena convicção do futuro. Ninguém. Não existe uma pessoa que possa, eu tenho plena certeza que isso vai acontecer. São todas teorias. Todos são teóricos.
Teóricos religiosos, teóricos científicos, teóricos, todos teóricos. Porque a plena convicção do futuro, só quem tem é Deus. Somente Deus pode ter. E nós devemos então, neste texto, neste momento, buscar entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Jonas fez isso. Melhor obedecer do que sacrificar. Eles estavam em jejum, mas estavam inertes, parados. Não adianta nada eu ficar sem comer, eu ficar me sacrificando, eu ficar, sei lá, me autoflagelando e não estar obedecendo a Deus. Quando Deus dá um sinal mostrando a vontade dele, plena e objetiva, eu me deixo parado, não olho, não vejo, não entendo. Busque a Deus, obedeça a Deus, porque a obediência é muito melhor do que o sacrifício. O sacrifício não te leva a entendimento, mas a obediência, com certeza, vai te levar à plena e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças, que Deus te dê graça, que Deus mantenha a sua vida plena e feliz. Fique com Deus, se cuida, continua se cuidando, mantenha a sua serenidade e a sua sanidade, mais importante. Que Deus te abençoe, obedeça a Deus e seja feliz. Um abraço.